palavras de incentivo, de encorajamento para mim, de pessoas que vêm, que trabalham na minha casa, né, de carinho, de afeto, de gratidão. Isso foi muito marcante para mim, está sendo muito marcante e vai ser marcante por toda a minha vida, por toda a minha existência. Vai ficar uma cicatriz aqui. Provavelmente vai ficar uma cicatriz para eu nunca mais esquecer disso. E além desses bilhetes, né, eu vou mostrar rapidamente para vocês no final, eu batendo o olho no celular assim, depois tendo um pouco de consciência, chegando em casa, a primeira coisa que eu vejo é um bilhete do meu filho. Eu tinha algumas fotos de bilhetes dele e mais um bilhetinho dele. Papa, bem-vindo. É como se o universo se juntasse e dissesse: bem-vindo de volta. Então, Deus usou pessoas, médicos, enfermeiros, toda a equipe, desde das pessoas da limpeza, de enfermagem, assistentes de enfermagem, enfermeiros, médicos, equipe médica, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, toda a equipe foram anjos de Deus e foram muito assertivos. Quem é médico sabe que você trabalha numa UTI, você tem que ter decisões rápidas e decisões assertivas, porque se você tomar errada uma decisão, fizer uma escolha errada, você decide a vida daquela pessoa. E Deus me colocou nas mãos de pessoas certas. E para minha surpresa, aos poucos, quando eu fui recobrando gradualmente a minha consciência, estava muito fraco, né? Tô com o braço ainda meio, não sei se dá para perceber, mas está meio marcado aqui ainda, né? Meio roxo, tem tanta injeção e picado de medicamentos, mas fiquei super monitorado na UTI. 4 dias entubado, fiquei 5 dias na UTI e 4 dias na semi-intensiva. Então eu fiquei ao todo 9 dias internado. 9 não é um número diabólico, 9 é um número divino, é o número de nossa gestação. É o número 9, é o número de meses que Deus nos prepara para nascer. Deus permitiu que eu renascesse de novo nesses 9 dias. E nos 4 dias que eu fiquei morto, que eu morri, Deus me fez enxergar como Lázaro. No meio da escuridão, ouvi uma voz dizer: não, você é especial, eu não esqueci de você. Leia lá, dá uma lida no Salmo 30 e Salmo 31. Não esqueci de você, né? E de repente Deus usou pessoas, enfermeiros, médicos, pessoas da equipe de enfermagem para falar para mim: Daniel, cara, eu te sigo. Você é importante para Deus, né? Sabe? Você transformou minha vida. Eu assisti um vídeo seu que mudou minha história. Olha, fala com a minha mãe, você mudou a vida dela também. E ela me falou: olha, eu te digo, eu sei que Deus a usou como instrumento. Disse: olha, como disse para Elias, né? Quando pediu a morte também, quando achou que não valia mais a pena, que não tinha mais sobrado ninguém, que não estava rápido, que estava no deserto, que estava debaixo do zimbro, estava no sono de depressão e pediu a morte. Que Deus então manda o anjo para ele e diz: come e bebe. E ela disse isso para mim: Deus manda te dizer isso, Daniel, né? Olha, come e bebe. Deus está mandando um anjo para te fortalecer, vai te tirar daí, para trazer vida, para trazer vida. Porque a luz prevalece sobre as trevas, o amor prevalece sobre o ódio, o bem vence. E de repente eu vejo outros enfermeiros: olha, eu sou adventista de 7º dia, eu sei quem é você, e Deus manda te dizer, me perdoe se eu estou te invadindo, mas Deus manda te dizer que Ele te ama muito, que você é muito especial, que Ele não esqueceu de você. Olá, pessoal. Nós acabamos de ver um pouco do vídeo do nosso querido Daniel Mastral e talvez você esteja se perguntando: como pode? Você possa estar impressionado ou impressionada de forma negativa por uma questão de um homem que tentou dar cabo da sua própria vida. Antes de mais nada, eu não quero aqui, e não é a proposta do vídeo, levantar nenhum juízo de valor quanto à vida, o chamado e salvação de ninguém, mas eu não poderia deixar de falar sobre essa situação. Daniel Mastral vem enfrentando já nos últimos anos dolorosas pancadas, que foi a primeira delas que tomou um vulto muito grande, foi o suicídio do seu filho, seu único filho, depois a morte de sua então esposa, e não é fácil. Uma coisa é alguém falar teoricamente, outra coisa é você passar na pele e vivenciar coisas que a gente não quer para inimigos, quem dirá para pessoas que a gente estima. Então ele viveu essas duas pancadas dolorosas, e existem explicações que a gente tem em vida, outras na eternidade, porém a observação
que eu quero me referir neste vídeo são lacunas que precisam ser fechadas quanto à vida e chamado em áreas específicas, como batalha espiritual, guerra territorial, esferas ou escalas de céus que nós podemos entrar como igreja e áreas que nós não podemos se não estivermos respaldados. Porém, antes de mais nada, eu quero falar do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. É a base. Nós somos humanos. Nós somos espírito, alma e corpo, e muitas vezes a gente vai trabalhar numa esfera de colocar a nossa espiritualidade acima das nossas limitações fisiológicas, biológicas e orgânicas. O que faz um homem como Daniel Mastral, e eu não estou divulgando a partir do que eu penso. Eu coloquei um vídeo extraído de um portal, não foi do canal dele, foi de um portal, que ele menciona. E depois fui analisar lá no canal dele, mais de 40 minutos, na íntegra. Observei um homem ferido, um homem que tem fotos aí. Ele ficou cerca de 9 dias entre UTI e CTI até receber alta médica. Somos espírito, alma e corpo. E tem muita gente que dá mais valor ao que é do espírito transcendente, o cósmico, cosmocratória, porque excita, né, as combinações, o que é lunático, o que é impressionismo. Eu encontro uma geração, e eu já ouvi pessoas dizendo, você é teórico, você não tem muito... Fala de demônios, fala de mundo astral, fala das triangulações do satanismo, quais as esferas da alta magia, do sacerdote ou do sacerdotismo. Eu fico olhando e a gente poderia, não que eu não fale, mas aonde isso pode edificar? Muitas vezes levando pessoas a entrar em caminhos que elas não estão preparadas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não se esqueçam que ninguém pode entrar em campos minados se não tiver respaldado por autoridade espiritual, por cobertura espiritual. E o grande problema é que a maioria dos nossos irmãos que militam na área de batalha espiritual são pastores de si mesmos. Eles não se sujeitam à autoridade espiritual, uma igreja local. Você não os vê ceando na igreja. Você não os vê, em sua grande maioria, dizimando, dando satisfação, tendo comunhão. A comunhão que eles estabelecem é a partir deles. E aqui está a lacuna que Satanás trabalha. Não me refiro diretamente a Daniel Mastral, porque seria um julgamento, mas em sua grande maioria é o que acontece. E muitas vezes a gente precisa parar. Como eu um dia parei sendo pastor e fui buscar terapia, o que para mim eu ignorava. Eu ignorava, e quando tive depressão, quando surtei, porque mexer com o campo de batalha espiritual mexe com o psicológico nosso. As forças são exauridas num nível muito grande, muito mais do que um pugilista, do que um lutador de MMA. Existem níveis de batalha que eu ficava de cama uma semana. A mente entrava em confusão. Imagine você fazendo isso e chamando, falando mais de demônios do que Jesus. Foi quando eu acordei. Foi quando eu me deparei com situações de depressão, angústia, pedi a Deus para morrer. Por quê? Porque entrei em campos de forma desproporcional, porque vai incitando e vai criando uma pseudo-hegemonia no que você domina, o assunto, e aquilo vai trabalhando no seu psicológico e vai dominando a sua mente. E foi um tempo que eu só via demônios. Foi um tempo em que eu fazia guerra territorial, desde entrada de cidades, cachoeiras, montes, via portais abertos, via demônios, chamava, invocava, levava pessoas comigo, e isso me trouxe danos emocionais, psíquicos, até que eu abri mão da minha pseudo-espiritualidade e fui me tratar. E fui analisar o que são limites na vida de um ser humano. E fui entender que não há como estar em batalha se não ser como Jesus. Eu sou a videira verdadeira.
João 15, verso 1. Mas o meu Pai é o lavrador. A autoridade está em quem planta, em quem rega, em quem poda, em quem faz crescer. O dono da terra, Adonai Elohim. Tiago capítulo 4, verso 7 diz algo tremendo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não aprende a se sujeitar, você anda de mãos dadas com o diabo e ele para você na hora que ele quiser. Porque um dos princípios que manietam a força do diabo é o princípio da sujeição. E o que é a sujeição? Se curvar a quem tem autoridade. Nosso grande desafio que operamos na área de intercessão profética, na área de batalha, na área de guerra, é entender que a autoridade que precisamos cobre a nossa vida e muitas vezes nós não podemos nos pastorear, nós não podemos cair no engodo que Satanás quer. Interessante isso. E aí nós vamos ver alguém que tem 24 anos como Daniel Mastral. Irmãos, eu fui um dos que percorri algumas cidades nos seminários de Daniel Mastral. Acompanhei desde o Filho do Fogo, desde Rastro do Oculto e tantos outros livros, tantas outras literaturas e tantos seminários que fui, sentava lá sentadinho. Lembro que o lugar que ele conta do testemunho de libertação quando ele veio do satanismo, o lugar que ele passou por libertação, eu estive em internato por 40 dias nesse lugar. Estive com pessoas que fizeram libertação em Daniel Mastral. Uma já está no exterior, outra já está em São Paulo, está adoentada, mas uma grande apóstola, uma grande profeta que esse Brasil já conheceu na área de batalha espiritual. O sítio em que fui em São Paulo e fiquei fazendo treinamento de guerra e de batalha e instrução alguns anos atrás, foi o lugar onde ele passou por libertação. Por isso, a gente vai ouvindo e se tem algo que o diabo ele dá uma espécie de corda é quando você usa as mesmas armas que o inimigo. Duas coisas você precisa aprender na batalha espiritual. Nunca supervalorize quem é o diabo, mas também nunca menospreze o que ele pode fazer. Esteja vigilante, por isso a sujeição é um princípio que nós precisamos aprender e pôr em prática. Daniel Mastral, nesses 24 anos, abençoou milhares de pessoas, mas o corpo cansa, o corpo precisa de revigoração, precisa se reabastecer. Sua atual esposa, como você viu no vídeo, esteve com ele nesses dias cantando, orando os salmos. Louvado seja Deus pela família que Deus deu ao Daniel Mastral. A esposa está grávida. E a minha oração é que Daniel Mastral, nosso irmão, se restabeleça. E se ele precisar recalcular a rota, realinhamento, que Deus o oriente. Mas é uma lição para todos nós. Não vai adiantar se colocar numa linha de frente se você não tiver retaguarda. Porque nós somos de carne e osso. É o que está escrito em 1 Reis 19. Profeta que fez fogo cair do céu, o profeta Elias. O emocional desgastado, cansado, forças exauridas depois do combate. Uma mensagem vinda de Jezabel faz o profeta sair do lugar que Deus não mandou sair. A primeira vez, no capítulo 17, Deus o mandou sair. Mas a segunda não. E ele vai para o deserto. Eu sempre pergunto, se Jezabel tivesse tanta certeza que mataria Elias, ela mandaria um mensageiro ou um exército? Não esqueçam que ela era esposa do rei Acabe, e que por 3 anos e meio aproximadamente Acabe mandou o exército vasculhar toda a circunvizinhança procurando onde estava o profeta, que era o perturbador, segundo Acabe. Procurou por todas as partes. E por que é que ela manda um mensageiro ao invés de um exército? Porque o diabo trabalha em pequenas porções de ataques ao nosso emocional. E ninguém é forte o suficiente para não entender que existem momentos que é hora de parar. Hora de olhar para a família, olhar para o corpo, para a saúde, olhar para a psique, acompanhamento. Não me importa, eu passei por esse processo. E hoje posso olhar para mim numa análise ou numa autoanálise e dizer, opa, para aqui, vá dormir,
Não faça isso. Limites, você aprende a entender sua limitação. E com isso você anula a retaliação do inferno. Muitas vezes a gente pensa que retaliação virá numa visão cósmica, de demônios, de vultos. Muitas vezes ela vem de forma silenciosa, no ativismo que estamos propondo, estamos fazendo. E o que me chama a atenção é quando a gente vive em função. O Daniel, ele travou algumas batalhas com youtubers vindo se defender e pessoas falando. Isso vai maculando a nossa vida. Os haters, né? Estão aí. Haters estão aí para falar o que eles quiserem. O que importa é quem nós somos em Deus. Às vezes eu recebo comentários aqui na descrição, pessoas falando. Pessoal que me ajuda fala, o senhor não vai responder? Eu falei, é rede social, falem o que eles quiserem. Está posto. Eu posso até ler, mas eu tenho limite. Eu não leio. E se for algo muito chato, bloqueio. E vamos seguindo. Porque senão isso vai trazendo uma depressão, uma angústia, que são, na verdade, os mensageiros do espírito de Jezabel. Quem são eles? São os haters, são aqueles que vão aqui na praça pública moderna, que é a rede social, e vão falando o que eles querem. Terra sem lei, terra de ninguém, onde eles não guardam idoneidade, onde eles vão para cima. E isso pode ter prejudicado não só Daniel Mastral, como muita gente. Que Deus nos guarde. E que você não se escandalize. Como? Tentou ir embora, dar cabo da vida, suicídio. Há uma estatística pela Organização Mundial de Saúde que em menos de 1 minuto, no mundo, uma pessoa se suicida. Isso tem se tornado uma cultura do tempo do fim. Uma cultura totalmente equivocada. Ninguém tem direito de tirar a própria vida. Mas por que Elias desejou morrer? O acúmulo, o desgaste, a guerra, a somatização, o extravasar. E existem momentos que é de luto. E tem muita gente dando festa quando o momento é para chorar. Muita gente se fazendo de forte quando o momento é reconhecer derrotas, fracassos. E isso faz parte da nossa vida. Fazendo assim, o diabo pode vir por uma porta, mas ele vai encontrar 7 caminhos e vai bater em retirada. E nós lograremos, conquistaremos êxitos na nossa caminhada de fé, na nossa proclamação. Amém? Você que acabou de chegar, por favor, veja esse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas, por favor. Você que conhece alguém que está vivendo depressões, angústias, pessoas que talvez chegou aos teus ouvidos que elas estão querendo se suicidar, tentou suicídio, mande esse vídeo a elas, por favor. Compartilhe. Para esse vídeo ter ranking, para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, eu preciso que você compartilhe, por favor. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu sininho ativado, seu comentário, compartilhe, porque fazendo isso você vai nos ajudar a ranquear esse vídeo, ok? Olha, muita gente me pergunta, pastor, como faço para contribuir no seu ministério? Aqui na descrição tem um Pix, você pode contribuir com o nosso ministério, é bem-vindo, porque a terra é fértil, ok? Você que quer fazer um curso de angelologia, eu tenho falado nos meus recentes vídeos, eu fiz um curso e esse curso é o módulo 1, estudo sobre os anjos, perguntas e respostas. Todos os anjos têm asas? Quais são as nomenclaturas dos anjos? Para que eles foram criados? Eles podem cuidar de nós? Onde eles estão? Onde eles travam as batalhas? Isso e tantos outros assuntos que vão abençoar a sua vida, ok? Na descrição do vídeo tem a nossa loja virtual, onde você vai encontrar o meu livro, que é o Manual de Batalha Espiritual. Batalha Espiritual por Princípios Bíblicos. Um livro que vai abençoar muito a sua vida, ok? Aqui embaixo agora minhas redes sociais, onde você pode entrar no grupo de mentoria do nosso Telegram e receber direcionamentos na área de guerra espiritual, de intercessão profética. Eu sou Miqueias Oliveira, esse é o nosso canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Shalom, shalom.